Uma característica recorrente dos relacionamentos humanos ao longo da história é o conflito de gerações. O conflito entre gerações mais novas e gerações mais novas. Esse conflito se manifesta primariamente nos lares, conflito entre filhos e pais. Normalmente, os filhos são mais progressistas, mais inovadores, são jovens, ao passo que os pais são conservadores, tradicionais e idosos. Essas diferentes características de cada geração muitas vezes resultam em conflito, em desentendimentos, em falta de acordo entre pais e filhos. O apóstolo Paulo começa o capítulo 6 do seu sermão dando conselho aos filhos. Vamos ver o conselho de Paulo aos filhos. Efésios capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida na terra. O apóstolo Paulo está aqui recordando o quinto mandamento da lei de Deus, lá de Êxodo 20, capítulo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra, para que você tenha dias longos. Como era essa questão, irmãos, de honrar o pai, de reverenciar, obedecer o pai, naquele contexto histórico nos dias do apóstolo Paulo? Bem, os gregos diziam que os filhos tinham que obedecer aos pais até aos 60 anos de idade. Vejam, irmãos, não era obedecer aos pais enquanto crianças, não era reverenciar os pais enquanto jovens ou adultos, mas até os 60 anos de idade. E para os romanos, essa reverência ao pai, esse respeito ao pai, devia se dar até a morte do pai. Bem, mas agora Paulo está ampliando esse compromisso, está ampliando esse respeito. Ele não está falando até os 60 anos ou até a morte. Ele está falando assim, olha, vocês devem obedecer no Senhor. Não é para obedecer por conta de legislação, por conta de tradição, mas é para obedecer no Senhor. Isso quer dizer, vocês que são crentes, têm que obedecer, têm que honrar os pais de uma maneira diferente dos outros. Não é por causa de cumprir lei ou cumprir tradição, mas é por conta que vocês agora estão no Senhor, estão vivendo uma nova vida. Lembra-se, o apóstolo Paulo falava assim, vocês não são mais trevas, agora vocês são luz. E se vocês são luz, agora vocês vão reverenciar aos pais de uma maneira diferente. Veja o texto da nossa lição. Ouvimos Paulo pedir aos filhos que estavam adorando em congregações cristãs para obedecer e honrar aos seus pais no Senhor, isso é, em Cristo. Por conta do Senhor Jesus Cristo, que havia provido a salvação para todas as gerações, para os filhos e para os pais, agora os filhos deviam obedecer aos pais no Senhor. Obedecer aos pais, porque foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E os seus pais também foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Honrar e obedecer aos pais em Cristo. O que significa isso, irmãos? Segundo o entendimento espiritual, devem obedecer por princípio e não por necessidade legal. Atualmente, irmãos, nós não devemos obedecer aos nossos pais por princípio, por necessidade legal ou por tradição. Os jovens que têm pais, os irmãos que têm pais, que ainda têm o privilégio de ter os pais, devem honrá-los por princípio, honrá-los por conta de um entendimento espiritual. Os pais são os nossos genitores, portanto nós devemos a eles, pai e mãe, devemos honra. Filhos devem obedecer sempre aos pais. A Bíblia fala, obedeçam aos pais, mas e se o teu pai não faz a vontade de Deus? E se teu pai é opressor? Se teu pai se utiliza desse verso para oprimi-lo enquanto filho? Vamos ver aqui o texto da senhora White no livro Lar Adventista. A ordem de Paulo para obedecer não é absoluta. Quando as ordens dos pais contrariam os reclamos de Cristo,
Embora seja doloroso, esse pensamento devem obedecer a Deus e deixar com ele as consequências. A nossa prioridade, irmãos, aquilo que devemos fazer em primeiro lugar é obedecer a Deus. Devemos obedecer aos nossos pais, mas se os nossos pais não fazem a vontade de Deus, se os nossos pais não agem de acordo com a vontade de Deus, nós devemos obedecer primariamente a Deus. Isso não quer dizer, irmãos, abandonar os pais. Isso não quer dizer desprezar os pais. Mas nós devemos a eles ainda a honra. Mas a obediência, primariamente, devemos a Deus. O plano de Deus é que haja um relacionamento funcional entre pais e filhos. Um relacionamento que funcione, um relacionamento amoroso, um relacionamento de amor do pai e de amor recíproco do filho, um relacionamento de respeito e de obediência do filho com relação aos pais. No Senhor. Sempre, irmãos, sempre o Senhor Jesus Cristo tem que estar no meio das nossas relações. Tem que estar intrinsecamente ligado às nossas relações, para que possamos fazê-la de acordo com a vontade de Deus. Veja ainda um texto da nossa lição. O quinto mandamento testemunha que honrar aos pais faz parte do projeto divino para que os seres humanos prosperem. O respeito pelos pais, embora imperfeitos, ajuda a promover a saúde e o bem-estar. Sabe, provavelmente tem alguns jovens me ouvindo e que pensam diferente dos pais e que acham os pais, como dizia no meu tempo, são quadrados, são atrasados, não estão atualizados com relação ao mundo. É assim que um jovem cristão deve pensar com relação ao seu pai, ainda que seu pai pense de maneira diferente. Um jovem cristão deve honrar ao pai. E os adultos? Aqueles que já têm pais que estão doentes, que estão precisando de cuidados especiais, aqueles que têm pais que já não estão mais raciocinando muito bem. Como deve ser o nosso relacionamento? Como deve ser o relacionamento destes idosos com os pais mais idosos? Deve ser de respeito, de cuidado. O mandamento bíblico diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que seja longa a tua vida na terra. Não diz assim: honra teu pai e a tua mãe até determinada idade. Honra teu pai e a tua mãe sempre. Honrar em qualquer idade. E eu quero dizer agora para aqueles que ainda têm seus pais. Eu não tenho mais meus pais, a minha mulher também já não tem mais os seus pais. Mas você que os tem, honre-os. Faça por eles o possível, porque vai ter um momento que você não vai tê-los mais. E aí, o que você fez pelo seu pai já foi feito, não há mais o que fazer. Aproveite os seus pais. Aproveite para honrar e cuidar dos seus pais. Que Deus abençoe a todos nós, filhos, a todos nós, pais, e que possamos praticar esse mandamento. Honrar pai e mãe. Honrar com as nossas atitudes. Honrar com o nosso carinho, com o nosso respeito, com o nosso cuidado, com o nosso tempo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra, para que você tenha vida longa e feliz. Deus abençoe, filhos e pais.